pois, como os irmãos, talvez alguns não tenham se apercebido, nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é um mês que se convencionou já há alguns anos chamar de Setembro Amarelo. E isso para poder levar as pessoas, a sociedade de uma forma geral, principalmente as autoridades médicas de saúde, a refletir sobre a prevenção contra o suicídio. O suicídio se alastra, é uma realidade, entre os jovens também está cada vez mais aumentando. E nesta noite, hoje pela manhã, muito cedo, estava pedindo ao Senhor uma palavra para hoje à noite. Uma palavra que retratasse esse tema. Pensando sobre vários personagens bíblicos que estiveram às voltas com momentos de angústia, com momentos depressivos, com momentos de muita dor, muita decepção, muita desesperança, momentos que os levaram até mesmo pensar em desistir de tudo. Lembrei-me do apóstolo Paulo quando disse, ao chegar na Ásia, ele disse: a tribulação, a angústia, as pressões por fora, os tremores por dentro, no meu interior foram de tal monta que cheguei a desesperar-me da própria vida. E aí ele se volta e diz uma apologia linda: mas a graça do Senhor me acolheu, sustentou. E pensei em tantos e tantos outros personagens, mas foi o profeta Elias que veio ao meu coração mais fortemente, para retratar um pouco da sua vida, pensarmos um pouco sobre a sua luta, o drama que ele enfrentou em muitos episódios, em muitos cenários da sua vida, mas um dos mais contundentes, mais drásticos, mais marcantes para ele, foi no momento em que a depressão chegou e ele disse: Deus, basta, eu não tenho mais sentido, mais razão para viver. Foi quando o Senhor chegou e estendeu a mão para socorrê-lo. É um cenário em que nós estamos hoje, nesse chamado Setembro Amarelo, assim como igreja. É um mês em que, por assim dizer, é dedicado à prevenção do suicídio. O suicídio que nada mais é do que a pessoa que dá cabo da sua própria vida, arruina-se a si mesmo, perde-se. E é algo tão drástico, tão impactante, tão traumático, tão dolorido, por todas as coisas que o cercam, inclusive pela pequena compreensão teológica de muitas pessoas sobre o fato. Mas é uma realidade. E o que é que a igreja tem dito? O que é que a igreja tem falado? Como a igreja tem dialogado com a sociedade sobre esse tema? E antes que eu fale sobre isso, o que veio ao meu coração, já que eu não sou um especialista na área, não sou um psicólogo, nem tampouco um terapeuta, ou um estudioso na área, ou um clínico, um psicólogo, especialista nesta área, ou um psiquiatra,
com PhD em doenças mentais. Eu decidi, pensei comigo mesmo: Senhor, bem que eu poderia escrever alguma coisa, um breve texto, como introdução à mensagem de hoje, e depois tomarmos a figura do profeta Elias para aprendermos com ele, visitarmos o contexto da sua luta, da sua depressão, da sua vontade de desistir da vida, e falar sobre o tema: vença a depressão e o suicídio. Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo nesta noite, que talvez estejam passando por momentos depressivos. Uma coisa eu não tenho dúvida, estou muito certo de que cada um de nós, em algum momento da nossa existência, já tivemos que enfrentar momentos depressivos, momentos de angústia, momentos de lutas e momentos de muitas dores. Isso faz parte da caminhada. Toda a questão está relacionada a como nós temos lidado com isso, como nós temos enfrentado esta realidade, esta travessia. Mas antes de nós louvarmos a Deus com o hino e começarmos a mensagem desta noite efetivamente, depois desta breve introdução, nós vamos louvar a Deus com o hino, cantar: eu louvarei o Senhor na tristeza, na dor, eu louvarei o Senhor. Não pense que nada disso é fácil, é muito difícil você fazer isso. Um outro escritor sagrado dos nossos hinos da harpa, da nossa hinologia cristã assembleana, diz assim: se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás. Mas não pense que é fácil fazer isso, se não for a graça de Deus. Por isso que Paulo, nos momentos mais angustiosos da sua vida, o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Mas, meus irmãos, nós estamos no setembro, e é importante que a igreja abra um espaço para dialogar sobre essa temática do suicídio. Pastor, para que isso? Prega o evangelho. Mas o evangelho é isso. Isso é o evangelho, as boas novas de salvação, que livra as pessoas da morte, que corta todo o laço. Quantas pessoas estavam à beira do precipício e do abismo, e a voz potente e poderosa do Senhor os acudiu na última hora, no último momento. Então vamos ao texto, é breve, e depois ao louvor e à mensagem. Quando viver se torna uma angústia, vários fatores podem estar relacionados ao suicídio: histórico familiar, distúrbios de humor ou de doenças mentais, desequilíbrios psicológicos, fatores ambientais e sociais, eventos altamente estressantes, ausência de apoio social, emocional, impulsos mórbidos, entre outros. Inclusive a obsessão, possessão, opressão por forças espirituais da maldade. Outros seres, como seres humanos, não estamos imunes aos sofrimentos psíquicos e angústias da alma. Leia a sua Bíblia e encontrará uma diversidade de pessoas em sofrimento e questionamento, vivendo todas estas situações na companhia e amparo do eterno Deus. Isolados ou em interação, esses fatores de risco podem variar em intensidade e imprimir na pessoa o desejo e a certeza de que a única saída viável é interromper o seu ciclo de vida. Por que há tantos suicídios entre os jovens? No Brasil, o índice de suicídios na faixa de 15
a 29 anos é de 6,9 casos para cada 100 mil habitantes. Uma taxa relativamente baixa se comparada aos países que lideram o ranking: Índia, Zimbábue e Cazaquistão, por exemplo, que tem mais de 30 casos. O Brasil é o 12º na lista de países latino-americanos com mais mortes neste segmento. Como igreja, temos dificuldades em abordar questões emocionais de subjetividade que por tantas vezes nos parecem inacessíveis e inomináveis. Os sofrimentos de ordem psíquica mostram-se multifatoriais, sejam desequilíbrios químicos, aspectos biológicos, socioculturais e até mesmo religiosos. Pasmem. Como comunidade cristã, sofremos de maneira geral com a dificuldade de integração entre temas da saúde mental e espiritualidade cristã, tão necessária e urgente nos dias atuais. Precisamos incentivar o diálogo para auxiliar na prevenção desta questão do suicídio, por exemplo, bem como de tantas outras doenças que assolam a humanidade, que afetam a saúde mental das pessoas. O suicídio, a depressão, a ansiedade, a síndrome de Burnout, a questão do estresse, do esgotamento, os transtornos de personalidade, o trauma, a violência, entre outras questões, afeta pessoas de todas as nações, classes sociais e crenças. Afetam líderes e liderados, pastores e ovelhas. Precisamos cuidar um dos outros e de nossas lideranças, tantas vezes exauridas em seus ministérios e necessitando de atenção e tempo disponível para cuidar dos aspectos de sua saúde física, mental, espiritual, etc. Como igreja, precisamos atuar tanto na prevenção quanto no cuidado com aqueles que já sofrem e os que são impactados pelas consequências desta realidade. O papel da comunidade cristã no auxílio à prevenção do suicídio é de singular importância. Não podemos caminhar sozinhos no meio da dor. Quando a comunidade sai da postura da negação, isto não acontece com os discípulos de Jesus. Quantas vezes eu escuto isso? E as pessoas se percebem humanas, frágeis, parte de um mundo decaído. Isso aconteceu com muitos servos de Deus que a Bíblia relata. E quando isso acontece, essas pessoas necessitam de restauração, outros de uma verdadeira ressurreição interior. E aí o diálogo é fundamental, é importante. Quando nos percebemos tão necessitados da graça de Deus e tão dependentes dele, buscamos sentido para a vida e razão para a existência, nos aproximamos do sofrimento do próximo como uma escuta mais amorosa e misericordiosa. Quando nos tornamos conscientes acerca destas questões, a igreja se torna um espaço potencial que pode promover cuidado e restauração. A construção de vínculos de apoio mútuo, o senso de pertencimento, o contexto para a busca de sentido da vida e o espaço frutífero para nutrir a esperança, desfrutando da intimidade de Deus e uns dos outros. Precisamos da comunidade de amigos e irmãos que nos incentive na vida devocional, nos integre em serviço ao próximo, no acolhimento ao próximo. Comunidade que esteja atenta para discernir os sinais de adoecimento psíquico e os fatores de risco, que respeite as fragilidades, que caminhe na direção do outro em ação e oração. O primeiro passo é a nossa abertura para ouvir sobre esse tema e falar abertamente sobre eles. Esta realidade
está presente em todas as nossas comunidades. Concluindo, é importante pontuar que precisamos reconhecer nossos limites. Deus age de diversas maneiras. Precisamos de abertura às parcerias e encaminhamentos, agregando todos os recursos que Deus nos doou e disponibilizou nas diferentes áreas de conhecimento e atuação, para que o cuidado seja integral. Somos seres biopsicossociais e espirituais e precisamos cuidar de todos esses aspectos que compõem o todo. Sejam líderes, membros da igreja, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, etc. Todos contribuindo para que este cuidado seja amplo e eficaz. A igreja diz amém. Essa é uma mensagem da nossa igreja para esse tempo, esse mês do Setembro Amarelo, que nos adverte, nos leva à reflexão e ao diálogo sobre a prevenção contra o suicídio.